Em Mateus capítulo 5, versículo 20, Jesus fez um alerta para os seus discípulos. Ele alertou sobre um dos grandes perigos que ameaçam a vida daqueles que realmente querem andar com Deus. Jesus chegou a declarar para eles: se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus sabia que os discípulos enfrentariam uma tentação que ainda hoje enfrentamos. Para falar a verdade, uma grande tentação. Uma tentação que constantemente ronda os nossos corações. Porque o inimigo das nossas almas, ele se preocupa com aqueles que querem ter um relacionamento com Deus. E trabalha de todas as formas para nos conformar em termos simplesmente uma religião ou uma aura de religiosidade, como um falso substituto da intimidade, do relacionamento transformador que precisamos ter e que devemos ter com Deus. Jesus estava ministrando diante de líderes religiosos da religião mais sofisticada do mundo e da história no primeiro século, que era o judaísmo, fragmentado, segmentado em várias seitas, cada uma rivalizando uma com a outra, na obediência a regras, na obediência a estatutos humanos e a estereótipos criados pelas lideranças, muitas vezes manipuladoras e tendenciosas dos dias de Jesus. Mas ele olha para os seus discípulos e faz um alerta. Ele lhes dá uma advertência. Se a vossa justiça não exceder, não ultrapassar em muito a dos escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Os escribas eram os mestres, eram os copistas, aqueles que faziam cópia das escrituras. Eram os mestres em teologia, eram os doutores em teologia do primeiro século. Os fariseus eram a seita purista mais radical. Eles eram exclusivistas ao extremo e ao mesmo tempo muito cativados, muito inclinados a estereótipos e a regras religiosas humanas. Eles viviam de aparência, eles viviam de performance. A maior preocupação deles, como de toda pessoa estritamente religiosa, mas sem comunhão com Deus, a grande preocupação dessas pessoas sempre é aparecer, sempre é cuidar da performance, muito mais do que do coração, muito mais do que da consciência. E quando Jesus alerta os discípulos, ele quer deixar muito bem claro para eles que religião não substitui relacionamento com Deus. E o Senhor tinha chamado eles para cultivar, para aprofundar diariamente a relação com o Pai, pelo conhecimento cada vez mais profundo de Jesus, o mediador, e pela submissão constante e voluntária à palavra de Deus, que revela seu caráter e que revela a sua vontade detalhadamente para as nossas vidas. Eles enfrentaram essa tentação. E todos nós, e todos os discípulos de Jesus ao longo da história, eles têm enfrentado essa tentação, que é a tentação de substituir o relacionamento que precisamos e devemos ter com Deus por uma mera performance religiosa, pela simples aparência de piedade, por uma roupagem de espiritualidade falsa e de compromisso com Deus meramente labial, nominal, da boca para fora. Para os religiosos dos seus dias, Jesus disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram,
ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vivemos em um tempo muito desafiador. Essas novas circunstâncias, para nós, implicam em grandes desafios, inclusive desafios dentro da cultura religiosa da qual fazemos parte. A narrativa mais popular, a narrativa mais comum é aquela narrativa que hoje nos tenta formatar e nos acomodar ou com o status correligioso ou com o cristianismo como uma religiosidade palatável e aceita pelo mundo e até pelo mundo elogiada. Ser religioso não envolverá o pagamento de nenhum preço. Não sentiremos dores na nossa alma para sermos religiosos. Nem precisaremos de muitas pressões internas ou externas, porque é da nossa própria natureza se acomodar, se formatar com facilidade diante de narrativas que não exijam de nós aquilo que a narrativa de Deus, aquilo que a palavra de Deus exige: libertação completa, rendição completa e obediência incondicional, transformação do coração e não apenas conformação exterior a rituais, a cerimônias ou a regras humanas que às vezes os homens nos repassam, nos impõem e que são implementados em nossos sistemas religiosos, em nossa cultura cristã neste século XXI. Mas se a vossa justiça não exceder, se a vossa prática da religião, se o vosso relacionamento com Deus não exceder os estereótipos dos escribas e dos fariseus, disse Jesus para os seus discípulos, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Ele disse isso no Sermão do Monte. O Sermão do Monte está em Mateus capítulo 5 ao 7 e também tem no Evangelho de Lucas. É o código de ética do reino de Deus, os valores do reino de Deus, a essência da ética de Jesus, a ética do reino de Deus, está no Sermão do Monte de Mateus 5 ao 7. Nenhum de nós podemos viver aquela mensagem se formos meramente pessoas religiosas. Pessoas religiosas se preocupam em obedecer regras, em se enquadrar nos estereótipos implementados pelo seu próprio grupo. Pessoas religiosas se preocupam com a opinião das pessoas. Pessoas religiosas se preocupam com o desempenho diante dos olhos humanos, diante dos muitos observadores ou espectadores da nossa vida, que cada vez mais se multiplicam. Pessoas religiosas, elas se preocupam com performance, com o exterior, com exterioridades, com obediência e prática de rituais e de cerimônias que necessariamente não geram profundidade na vida com Deus e nem transformação profunda e sobrenatural do nosso coração e do nosso caráter, que é isso que Deus quer. O Senhor nos chama para termos intimidade, para nos relacionarmos com Ele. E relacionamento com Deus exige o pagamento, muitas vezes, de um alto preço. Nosso coração não é quebrantado sem pressões profundas de fora ou de dentro de nós mesmos. E Deus jamais impedirá que sejamos colocados em fornalha, em covas de leões ou até em cisternas, como fez com Ananias, Misael e Azarias na Babilônia, como permitiu que Daniel fosse para a cova dos leões ou José fosse lançado na cisterna pelos seus próprios irmãos lá no Egito. Deus permite altos e baixos, Deus permite grandes tentações e grandes provas, e até mesmo grandes perdas, quando verdadeiramente começamos a nos inclinar na direção do centro da sua vontade. Quando começa a se gerar no nosso coração aquele desejo de termos a plenitude de Deus nas nossas vidas,
a plenitude do Espírito Santo, a presença plena de Deus no nosso viver. Muitas retaliações podemos sofrer e Deus permite que pressões nos quebrantem, que aflições nos sensibilizem e nos tornem cada vez mais humildes, mais dependentes, mais altruístas em nossas motivações interiores. Religião meramente exige conformidade exterior. Deus nos chama para um relacionamento, mudança profunda no íntimo, pela submissão ao governo de Deus na nossa consciência, na nossa vida, através da sua palavra, a espada do Espírito, aplicada pelo Espírito Santo ao nosso ser, ao nosso coração, à nossa consciência. Muitas vezes teremos que pagar um alto preço para chegarmos ao nível de espiritualidade, de discernimento espiritual, que é o galardão daqueles que buscam a Deus de verdade, sinceramente, que rasgam o coração e que são movidos por amor, por temor, pelo próprio desejo de se deleitar com a companhia, com a presença e a amizade do dono do mundo, do juiz dos vivos e dos mortos. Religiosidade nos formata por fora, mas não nos muda por dentro. Relacionamento com Deus amplia a nossa visão, sensibiliza nossa audição espiritual, quebranta nosso coração e nos concede a graça para olharmos para o mundo e para os outros com os olhos curados, com os olhos restaurados pelo colírio do Deus que dá visão, que ilumina a mente e o coração daqueles que lhe querem, que lhe desejam e que querem ter intimidade com Ele. Vivemos em um tempo muito turbulento. Estamos sendo severamente provados e tentados. Dentro de casa, fora dos nossos templos, muitos, milhares, talvez, neste momento, estão caindo em tentações nas quais jamais deveriam cair e não estão conseguindo escutar o chamado de Deus nessa crise para uma vida mais íntima e menos religiosa. Será que mudanças profundas estão acontecendo em nosso viver? Nossos horizontes espirituais estão se ampliando? Nosso coração está mais quebrantado? Nosso ouvido está mais aguçado para a voz de Deus? Para os clamores do Espírito Santo? Para os sussurros do Espírito de Deus na nossa vida? Deus nos chama para perto dEle, para ter intimidade com Ele. E religiosidade, submissão a estereótipos, rendição a narrativas religiosas que nos conformem, que nos acomodem, toda mensagem que nos acostume com o Evangelho é diferente da mensagem de Jesus, porque o Evangelho de Jesus deve nos incomodar. Haverá momentos em nossa vida que Deus nos pedirá o nosso Isaac, aquilo que nos distraiu a vida toda, aquilo que se colocou no lugar de Deus, aquilo que consideramos o nosso ídolo e o centro das nossas atenções durante boa parte da nossa vida. Quando queremos intimidade com Deus, Deus nos pedirá aquilo que ficou entre nós e Ele durante anos e anos da nossa vida. Se queremos um relacionamento com Deus, porque sem esse relacionamento nossa alma não viverá. A nossa fé será afastada, a nossa religiosidade não substituirá nunca, jamais para Deus a amizade que precisamos ter com Ele e que Ele está trabalhando para entendermos isso. De vários meios,
circunstâncias, pessoas e até outros meios que Ele usa, até quando dormimos. Jó disse que até quando dormimos, um salmista disse: o meu coração me ensina que abramos espaço na nossa vida para que Deus seja Senhor, soberano sobre cada aspecto do nosso viver. É tempo de buscar o Senhor até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, versículo 6. João 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. E em Jeremias 9, 23 e 24, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço justiça e juízo na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Como disse o Filho de Deus, se a vossa justiça, se a vossa prática da fé não exceder, não ultrapassar em profundidade e em qualidade a religiosidade dos escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. De nada adianta professarmos o cristianismo sem intimidade com Deus. De nada adianta cartão de membro, posição eclesiástica, se não tivermos comunhão com Deus, um relacionamento com Deus, cultivado todo dia, aprofundado a cada dia e determinado, fundamentado na palavra de Deus a todo instante. Que Deus ilumine os olhos do seu entendimento e que eu e você, a cada dia, nos sintamos cada vez mais atraídos por aquele que deve ser o deleite da nossa alma, a razão do nosso viver, 24 horas por dia, em nome de Jesus.